Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as Escrituras, Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós estamos ainda naquela expectativa da nova série, né? Depois de Romanos. Hoje estamos encerrando essa minissérie em Marcos. Mas logo, logo a gente vai estar anunciando um novo texto, um novo livro bíblico que a gente vai estar tratando nos domingos à noite. Mas nessa manhã nós encerraremos essa nossa minissérie. Veja como nós vimos nas nossas últimas devocionais. Nós estamos fazendo uma minissérie no capítulo 13 de Marcos. Essa é a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo todo descreve exatamente esse último momento de Jesus em Jerusalém. E nessa ocasião em que ele está em Jerusalém, ele então passa a profetizar, dando aqui um salto em algumas coisas que a gente já viu, né, no texto. Jesus passa a profetizar a respeito de dois eventos, dois momentos da história, que estão unidos simbolicamente. Dois eventos distintos, não é? Mas que estão unidos simbolicamente, que simbolizam praticamente a mesma coisa. Eu me refiro à destruição do templo em Jerusalém, fato que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e o segundo evento, a segunda vinda de Jesus, fato que nós estamos ainda aguardando. Veja, quando Jesus falou dos sinais, porque perguntaram a ele a respeito dos sinais que antecederiam esses eventos, ele então aponta sinais que antecedem a sua segunda vinda. E ele chama esses sinais, na analogia que ele faz no texto, ele chama os sinais de contrações. Esses sinais são como as contrações de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Que sinais foram estes que Jesus deu? Ou que sinais são estes que antecedem a sua segunda vinda? Você consegue lembrar? Um engano religioso, a guerra entre os homens, as calamidades naturais, as catástrofes naturais e a perseguição à igreja. Jesus disse que estas coisas, elas vão anteceder a sua segunda vinda, elas vão estar acontecendo até o seu segundo momento na terra, até a sua segunda vinda. E mais, que elas iriam se intensificar com o passar do tempo. Todas elas iam numa crescente, se intensificando com o passar do tempo, assim como as contrações de uma gestante. Por isso Jesus faz essa comparação, que tudo isso são como contrações. Mas veja, depois das contrações, Jesus disse, virá a grande dor, ainda na comparação que ele faz com a mulher grávida. Depois das contrações virá a dor do parto. O que significa isso? É uma última e maior tribulação da qual a igreja passará. Essa última e maior tribulação, ela será marcada por dois eventos, dois acontecimentos. Primeiro, um abandono jamais visto da fé verdadeira, ou seja, a grande apostasia. Bem perto da volta de Cristo, naquilo que será chamado de a dor do parto, a grande tribulação, haverá uma grande apostasia no mundo, um grande abandono da fé verdadeira, seguido do aparecimento do maior inimigo da igreja do Senhor, o anticristo. Esses dois eventos marcam a grande tribulação, ou dentro da comparação que Jesus faz, a dor do parto. Isso vai acontecer até que essa grande tribulação, ou seja, a dor do parto, se encerra com a chegada do Filho, com o nascimento do Filho, ou com a chegada de Cristo Jesus, onde a terra será sacudida por inteiro e a igreja de Cristo será finalmente salva. Veja como ele encerra esse texto aí nos versos 26 e 27. Ele diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele, Jesus, enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Foi isso que nós vimos praticamente até aqui. Claro que de uma maneira muito enxuta, né? Muito resumida. E aí cabe uma pergunta que nos leva à nossa última devocional. Agora que nós sabemos de todas essas informações, de que tudo isso vai estar acontecendo até a vinda de Cristo, como nós que somos cristãos, sabedores do que disse Jesus agora, como nós devemos viver?
como devemos esperar por essa sua volta. É sobre isso que eu quero tratar com você nessa nossa última devocional, nesse tema, o prenúncio do fim nas palavras de Cristo. Esse nosso último subtema será suas orientações finais. O tema que acompanhou todas as 6 mensagens foi esse, o prenúncio do fim nas palavras de Cristo. Cada reflexão, subtema, o nosso último subtema, suas orientações finais. Sabe o que é bom? É lembrar que todas essas mensagens, essas pregações dominicais estão sendo gravadas por nós e disponibilizadas no canal da igreja do YouTube. E você pode ter acesso a todas elas, não apenas essa minissérie, mas todas as pregações dominicais estão lá. A minha orientação é que você acesse o canal da igreja, que faça a sua inscrição, oriente seus colegas, seus parentes a fazer a mesma coisa, para que a gente possa disponibilizar essas mensagens para o maior número de pessoas possível. Outra coisa, especificamente essas pregações nesse tema, não é? Essas pregações sobre o prenúncio do fim das palavras de Cristo, elas estarão sendo disponibilizadas na playlist. Quando você entra no canal, vai lá na playlist e você vai ver depois, a gente vai disponibilizar a série na sua ordem lógica, para que você possa relembrar todas essas reflexões. Que bom isso, né? Graças a Deus por isso. Mas nós vamos fazer a leitura do texto em questão, eu me refiro ao texto de Marcos 13, 28 a 37, leitura que já o fizemos agora há pouco na nossa liturgia, e depois faremos mais uma oração. Quero que você acompanhe a leitura a partir do verso 28 até o verso 37, que encerra o capítulo, diz assim a Escritura. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês entendem com esses sinais que está próximo o verão. Da mesma maneira, quando vocês virem acontecendo estas coisas, especialmente essas 2 últimas coisas que foram referidas, o anticristo, o surgimento do anticristo e a grande apostasia, vocês saberão que está próximo, que eu estou próximo, que eu estou às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Agora, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o Filho hoje na terra, senão o Pai. Vocês estão avisados, verso 33. Por isso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, deixa a sua casa, mas dá autoridade aos seus empregados, a cada um a sua orientação, e ao porteiro ele ordena que fique vigilante. Vigiai, pois, vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se à tarde, se de meia-noite, se pela manhã ao cantar do galo, para que, vindo ele de maneira inesperada, não encontre vocês dormindo. O que, porém, vos digo, estou dizendo a todos, vigiem, vigiem. Que texto lindo, hein? E que texto forte. Que Deus nos ajude a entendê-lo nessa manhã. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Que bênção, Deus, é poder ter Tua palavra em nossas mãos. Ter a liberdade, ó Deus, de poder estudá-la como vamos fazer nesse instante. Mas, além de gratos, nós queremos rogar ao Senhor que Tu nos ajude não apenas a entender essas palavras, mas a sermos sensíveis à Tua voz nessa manhã. A compreender qual é a Tua vontade para a nossa vida, nesses instantes em que estamos vivendo tudo isso. Nós choramos assim, ó Deus. Mais uma vez dizemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Veja, nós destacamos 3 orientações finais de Jesus. Ele está encerrando o seu discurso e nós conseguimos pontuar 3 coisas que ele nos coloca aqui como sendo orientações suas. A primeira orientação, aprendam a discernir os tempos. A gente precisa aprender a fazer a leitura exata de cada tempo. Vamos ver isso? Veja como ele inicia o texto, o verso 28, trazendo uma parábola. Ele faz uma parábola, ele diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. 2 pontos. Que parábola é essa? Ele conta. Quando os ramos da figueira se renovam,
E quando as novas folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Aí ele conclui, verso 29. Da mesma maneira, assim também vós, quando virdes estas coisas acontecer, sabei que está próximo às portas. Ele faz uma comparação, ele diz, olhe para a figueira, quando as folhas da árvore elas se renovam na primavera, vocês conseguem entender, olhando para aquilo, as folhas estão se renovando, então é primavera, vocês conseguem entender que está próximo à próxima estação. Qual é a próxima estação? O verão. Vocês olham para a árvore e vê os sinais, aquele é o sinal de que o verão está bem pertinho de chegar. Aí Jesus faz a comparação da mesma maneira, quando esses dois últimos eventos acontecerem. Quais foram os eventos finais que ele citou aqui? Da dor do parto, da grande dor do parto. O surgimento do anticristo e a grande apostasia. Quando isso acontecer, vocês, do jeito que olham para a figueira e conseguem identificar que o verão está se aproximando, vocês saberão que eu estou próximo, como o verão. Ou, como ele colocou aí, que eu estou às portas. Veja que coisa intrigante. Não antes disso acontecer. Ou seja, ele não virá antes que esse sinal, ou esses sinais que antecedem a sua vinda, de fato, ocorram. O mundo, então, a gente pode definir, não acabará por meio, por exemplo, das guerras entre os homens, como pensam alguns. Tantas guerras e suspeitas e situações em que a gente fica olhando e diz, meu Deus, agora o mundo vai acabar. Se entrar numa guerra nuclear, as coisas agora não se destruirão. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Também o mundo não acabará por meio de catástrofes ou calamidades climáticas, como aquecimento global, por exemplo, como alguns julgam dizer aí, que será dessa maneira que o mundo acabará. Isso não vai acontecer, segundo Jesus está falando aqui. Assim como por meio do engano, meus irmãos, o pecado entrou no mundo, o engano será a marca final desse tempo. Eu vou repetir isso que é muito importante. O pecado entrou lá no Éden por meio do engano. Da mesma maneira, o engano será a marca final desse mundo. Em outras palavras, os homens serão enganados pelo anticristo e por suas ideologias. Os homens serão enganados pelas falsas religiões e suas teologias. É assim que o mundo se prepara para o fim. É isso que vai acontecer. Por volta do ano 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu uma carta destinada à igreja em Tessalônica. E entre os vários assuntos que ele trata naquela carta, ele também fala sobre esse dia, a volta de Cristo. Marque sua Bíblia em Marcos e venha comigo para 2 Tessalonicenses, a segunda carta escrita por Paulo a essa igreja, para que a gente possa ver Paulo falando a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Entre os vários assuntos tratados por Paulo nessa carta, um deles é a volta de Cristo dentro do contexto de algumas heresias que já estavam sendo pregadas no primeiro século sobre esse assunto. De que Cristo já havia vindo, ou coisa do tipo. Essas coisas já rolavam naquele período, né, na igreja, no primeiro século. Né? Então, entre as coisas que Paulo escreve aqui na carta, ele escreve combatendo essas heresias a respeito da volta de Cristo. Eu quero que você perceba a harmonia nas palavras de Paulo aqui, nessa carta, com o que Jesus disse em suas profecias. Perceba, primeiro, o assunto da carta no capítulo 2, o assunto é tratado aí no verso 1, quando ele diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o assunto, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí vem o alerta no verso 2. A que não vos demovais da vossa mente, não tire da mente de vocês com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por outra carta, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Esse é o alerta. Não tire da cabeça de vocês que, como alguns têm dito aí, que o dia do Senhor já chegou, isso não é verdade. Esse é o alerta. E agora veja a orientação no próximo verso, verso 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane.
Olha o perigo de ser enganado. Aí ele diz, porque isso o quê? Qual era o assunto lá no verso 1? O dia da volta de Cristo. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Percebeu? Os mesmos dois fatos citados por Jesus que marcarão a grande dor do parto ou a grande tribulação. Percebe a harmonia nas palavras de Cristo, na sua profecia e na orientação do apóstolo Paulo? Não deixe ninguém enganar vocês. Jesus não volta antes que essas duas coisas aconteçam. A grande apostasia e o surgimento do anticristo. Queridos, nós precisamos aprender a discernir os tempos, a fazer a leitura certa dos tempos, como disse Jesus aqui. Quando ele inicia com a parábola dizendo isso, já é para nos orientar a esse respeito. Quando ele diz, olha para a figueira, olha para a planta. Você não consegue fazer a leitura dos tempos olhando para a planta? Olha, as folhas caíram, agora se renovaram, passou o outono, chega uma primavera. Qual é a próxima estação? O verão está chegando. Jesus diz, da mesma maneira, vocês têm que aprender a fazer a leitura do tempo. Em outras palavras, cuidado para não confundir, por exemplo, as dores das contrações com a grande dor do parto, como muita gente costuma fazer. É por isso que, de certo modo, Jesus aqui, ele nos libera a entender, a olhar para determinados acontecimentos hoje e dizer o que ele disse em determinados momentos aqui. Olhar para determinadas situações hoje e dizer assim, não, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Isso não é arrogância, é discernimento. Isso é discernimento. Então, quando você olhar para determinados eventos hoje e sua alma começar a dizer assim, olha, é o fim, está chegando o fim, Jesus diz, aprenda a fazer a leitura. Eu não venho antes desses dois acontecimentos. Ainda não é o fim. O verão ainda não vai chegar agora. Não está no momento disso. Você entendeu isso aqui? Não se veja arrogante fazendo isso. Se veja capaz de discernir os tempos, porque Jesus nos ensina, nas suas orientações finais, exatamente a fazer isso. Amém? Que Deus nos faça sabidos. Que Deus nos faça sabidos quanto a isso. Segunda orientação dada por Jesus aqui, para terminar, tenham certeza desses eventos. Primeiro, aprendam a discernir o tempo. Segundo, não duvide, essas coisas vão acontecer mesmo. Tenha certeza disso. Olha o que é que ele diz no verso 30 e verso 31. Voltando lá para o texto de Marcos, viu? Marcos 13, verso 30 e 31, ele diz assim. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus aqui claramente, ele divide muito bem os dois eventos que ele profetizou. Os dois eventos são divididos aqui. Eu quero que você perceba isso, de uma maneira implícita no texto. Primeiro, ele fala da destruição do templo, aí no verso 30, mais uma vez, quando ele diz, em verdade vos digo que não passará essa geração, a geração em que Jesus estava vivendo, dos homens da época dele, que estavam vivendo naquele período, sem que tudo isso que ele havia profetizado acontecesse. Então, veja, a primeira coisa que ele diz, essa geração vai experimentar disso. Disso o quê? 30 anos depois das palavras de Jesus Cristo aqui, aconteceu o que ele havia dito no templo em Jerusalém. Entendeu? Então é disso que ele está falando. Como ele mesmo disse aí no verso 31, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E de fato não passaram. E aquela geração dele ali sentiu na pele aquilo que ele falou. Alcançou isso. Mas veja, há um outro evento aqui. E assim como Jesus acertou no primeiro evento, que foi a destruição do templo, acertará também no segundo evento. Verso 34, aliás, 32, ele diz assim, mas, e aí ele toca o evento, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui há uma implícita mudança de assunto. Ele diz, olha, a minha geração será alcançada pelo primeiro evento. Não passará, não é? Essa geração sem que aconteçam essas coisas. Porque as minhas palavras não passarão. E de fato, no ano 70 isso aconteceu. Mas a respeito daquele dia, e aí ele aponta para um outro evento, que simbolicamente está ligado a esse, ninguém sabe quando vai acontecer.
Isso é interessante, porque o primeiro evento alcançou a geração de Jesus, mas o segundo evento só Deus sabe que geração vai alcançar. A nossa geração, não sei. A geração dos seus filhos, vocês que são pais aqui, e alguns que estão aí ladeados pelos filhos, não sabemos. A geração dos vossos netos, não temos certeza disso. Só Deus sabe o que ele diz aqui. É interessante porque, ao mesmo tempo que ele diz que devemos discernir o tempo, ou seja, que a gente consegue saber quando isso estiver bem pertinho de acontecer, ele diz que o dia exato, nem os anjos do céu sabem. E ele vai além. Nem mesmo Cristo, quando esteve aqui na terra em forma de homem, limitado de uma maneira muito mística, que a gente não consegue entender isso, ele disse, nem ele, quando esteve aqui, sabia disso. Somente Deus. Que conclusão interessante a gente chega com isso. Ninguém que aponte o dia da volta de Cristo deve ser levado a sério. Seja quem for. Não é interessante? Ninguém que diga assim, eu fiz as contas, eu olhei o texto bíblico, eu cheguei a uma conclusão, Jesus vai voltar na geração. Não leve a sério. Ninguém que faça esse tipo de coisa. Porque Jesus é muito claro quando diz, olha, ninguém sabe qual geração será alcançada por isso. O primeiro evento, a minha geração vai ser alcançada. Ela não passará sem que aconteça. O segundo, ninguém sabe quando vai acontecer. Ninguém sabe. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Assim como acertou no primeiro evento, e foi a destruição do templo, ele acertará no segundo evento, que é a sua vinda. Amém? E assim Jesus caminha para encerrar suas orientações finais. Terceira e última orientação que a gente encontra nesse texto, Jesus encerrando essa sua pregação escatológica, vivam nessa expectativa. Primeiro, para discernir os tempos. Segundo, tenha certeza desses eventos. Terceiro, vivam nessa expectativa. Como ninguém sabe quando é que isso vai acontecer, olha o que ele diz no verso 33. Estais de sobreaviso, vocês estão avisados. Aí ele nos orienta, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aí na sequência ele faz uma comparação, verso 34. É como um homem, ele está dizendo que aquele dia vai ser como um homem que saindo do seu país, deixou a sua casa, mas fez isso dando autoridade aos seus empregados, aos seus servos, a cada um a sua função, a sua obrigação, e quando saiu disse ao porteiro, vigie. Aí ele conclui no verso 35, vigie porque não sabeis quando o dono da casa vai voltar. Você não sabe se vem à tarde, se vem à meia-noite, se ao cantar do galo pela manhã. É interessante, não é? Ele usa todos os turnos possíveis. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite. Para que ele faz isso? Reforçando aqui a ideia de que não haverá como a gente saber um tempo exato. Ainda que ele diga, olha, consiga fazer a leitura do tempo, viu? Eu só venho depois desses dois eventos, que você já sabe do que eu estou falando aqui. Mas e o dia? E o dia certo? Isso você não sabe. Por isso, vigiai. Aí ele faz a comparação. É como um homem que precisou sair da casa, viajar para um outro país, e deu ordem aos seus empregados, olha, cuidem da casa, viu? Está aqui a função de cada um de vocês, ele separou a função de cada um, cuide da missão de vocês, cada um cumpra bem a sua missão. Aí quando sai, olha para o porteiro e diz, você vigie. Por quê? Porque você não sabe quando eu volto. Você não sabe quando eu volto. Eu posso voltar de manhã, posso voltar tarde, posso voltar meia-noite. Por que essa orientação? Isso aqui é que é interessante. A palavra vigiar que ele usa aí, quando ele diz vigie, traz a ideia no grego lá de se manter acordado. É como se Jesus dissesse assim, cuidado para não cochilar. Para não cochilar. Quem dirige aqui sabe do perigo que é só um cochilo ao volante, não sabe? Jesus diz, cuidado para não cochilar. É por isso que ele dá essa orientação no verso 36, veja. Para que vindo ele, o dono da casa, de que maneira? Inesperadamente, não vos ache o quê? Dormindo.
no sono espiritual, na apatia espiritual. Cuidado para que isso não aconteça. Meus irmãos, Jesus cita o termo vigiar aqui no texto, nos 4 versículos, no verso 33, se você olhar, no verso 34, no verso 35 e no verso 37. É como se ele resumisse o final de todo o sermão dele, dizendo assim, olha, não cochile. Aí de novo ele olha e diz assim, não cochila. Mantém sua vida espiritual acordada. Vigie. É o que Jesus está dizendo aqui. Sendo assim, nós não podemos dizer, como alguns inclusive costumam dizer quando entendem aqui o que Jesus está falando no texto, se Jesus só volta depois do aparecimento do anticristo e da grande apostasia, eu não preciso ficar tão preocupado assim com o meu tempo, porque quando eu faço a leitura do tempo, como ele disse que eu preciso fazer, eu enxergo que talvez ele não chegue essa semana. Então eu posso viver de uma maneira mais à vontade, mais despreocupada, até mesmo negligenciando aquilo que eu preciso fazer espiritualmente. Mas a palavra de Jesus é muito séria a respeito disso. Ele está nos alertando, devemos nos manter espiritualmente acordados. Por quê? Porque se isso não acontecer, do contrário, escute isso, seremos facilmente enganados quando essa fase chegar. E eu disse que o engano é a grande marca do fim dos tempos. É por isso que Jesus encerra dizendo, vigiai, vigiai, não cochila. Um cochilo pode ser suficiente para que você seja enganado no final dos tempos. Você lembra que Jesus chega a dizer no texto que, se possível fosse, enganaria até mesmo os eleitos? Perceba como é forte esse engano, como é sério isso que ele diz aqui. E somente uma vida espiritual, regida pela oração, pela meditação e vivência na Escritura, e pelo congregar, você escutou isso? Só uma vida espiritual pautada por isso pode nos manter preparados para aquele dia. Só isso. Só a vida em oração, a leitura da palavra, a vivência da palavra e o contato com a igreja do Senhor pode nos manter vigilantes durante esse período. Viver na expectativa da volta de Cristo, viver esperando por isso, viver lembrando que isso pode acontecer, não a qualquer momento, de maneira precisa, mas em qualquer tempo, em qualquer geração. Isso é uma maneira de nos manter espiritualmente acordados. Então veja, é assim que Deus quer que vivamos até a volta de Cristo. Como? Vamos lembrar? Aprendendo a discernir os tempos, tendo a certeza dos eventos por ele profetizados e vivendo na expectativa da sua vinda. Amém? Queridos, nós precisamos estar preparados. E precisamos preparar os nossos. Um bom pai, e aqui eu falo para os pais e mães que assistiram todas essas preleções, um bom pai cristão, uma boa mãe cristã, não é simplesmente aquele que prepara o futuro acadêmico dos seus filhos, que se preocupa com a saúde física dos seus filhos, colocando-os aí em esportes, em bons colégios. Tudo isso faz parte do comportamento de um pai cristão, viu, e de uma mãe cristã. Mas um bom pai cristão ou uma mãe cristã é distinguido exatamente porque entende a importância da vida espiritual dos filhos. Não há herança que se compare a essa. Esse mundo vai acabar. A gente viu isso nessas pregações. Vai acabar. E que futuro espiritual você está dando aos seus filhos? Sabe como é que você consegue ver isso? Olhe para você mesmo. Olhe para a sua própria vida. Que importância tem a sua vida espiritual para você hoje? E isso é o reflexo daquilo que você está dando aos seus também. Lembre-se, ainda que ele não venha hoje ao seu encontro, você pode ir hoje ao encontro dele. E a pergunta que eu faço a você e a minha, é claro, baseada em tudo aquilo que ouvimos nessa minissérie. Estamos preparados? Ou pegando aquilo que Jesus disse? Estamos vigiando. Pois Jesus, estais vós de sobreaviso, vocês estão preparados. E o que ele disse aqui, disse a todos. Verso 37. O que porém vos digo, digo a todos. O que é que ele diz? Vigiar. Feche os olhos, nós vamos orar nesse instante.
Eu quero dar a você e a mim um tempo para a gente pensar, especialmente aqueles que estiveram durante todas as 6 pregações. Jesus foi muito preciso em tudo o que disse. E isso revela o cuidado dele conosco, irmãos. Ninguém aqui está inocente a respeito disso. Ninguém aqui está sem saber. Está todo mundo entendendo, todo mundo sabendo do que Jesus falou. O que vamos fazer dessas informações, ou com essas informações, é o que vai fazer diferença na vida da gente. Santo Deus, nós podemos dizer que somos privilegiados, nós somos presenteados por Ti. Porque esse cuidado em nos passar essas informações de maneira tão dedicada, tão cuidadosa, isso revela o Teu amor por nós, o Teu zelo por nós. É certo, ó Deus, que é possível que nem todos que estão aqui presentes estão de verdade interessados nisso, se importando com isso. Mas aqueles, ó Deus, aos quais o Senhor falou ao coração de maneira muito rica, de maneira muito clara, nós te rogamos em nome de Jesus, que Tu possas nos fazer cada vez mais vigilantes por louvor da Tua glória, mas cada vez mais cuidadosos com a nossa vida espiritual e a vida espiritual daqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes dependem de nós para isso. O tempo está passando e ainda que a morte esteja diante dos nossos olhos todos os dias, parece que estamos anestesiados a respeito dessa verdade tão dura. Oh Deus querido, nos traz em nome de Jesus a urgência da mudança, o desejo pela mudança, de olhar para a vida espiritual, para cada momento ao Teu lado, como aquilo que deve ser de verdade levado a sério por nós. É possível que a ausência tão frequente aos cultos dominicais de muitos dos nossos irmãos, nós aqui, nessa igreja local, revele o desprezo à Tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, aviva-nos para o louvor da Tua glória. E que essas mensagens, ó Deus, que foram trazidas nesse tema tão importante, e que agora, por Tua providência, ficam guardadas também, que elas possam ser acessadas por nós, nos momentos de aflição, de tristeza e de dúvida. Que elas possam servir também de alento, orientação, ó Deus, e alerta a todos aqueles que chegarão a ouvi-las. Essa é a nossa oração, nosso pedido, o nosso rogo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.